Olá, alunos e alunas. Bem-vindos à nossa terceira aula sobre a introdução à filosofia da economia e os aspectos da filosofia da ciência da economia. Hoje a gente vai estudar um pouco das influências metodológicas no fazer da economia. A economia, como uma ciência, ela passou, obviamente, por uma construção, principalmente do final do século XIX, né, começo do século XX, ela se tornou uma área distintiva, né? Antes ela se misturava muito com a filosofia. E graças a isso, muitos dos métodos propostos em economia têm influência filosófica ou de outras ciências, né, como das ciências naturais, como a gente discutiu na aula passada. Então, a metodologia da ciência econômica ela foi altamente influenciada por teorias filosóficas de como a ciência deveria funcionar ou sobre quais os compromissos metafísicos e ontológicos que ela deveria assumir, ou ainda sobre como a pesquisa deve ser feita. Né? Então, nessa aula, nesse módulo, a gente vai abordar três influências dadas pelas considerações filosóficas para a economia e pelas considerações científicas também, né? Como, por exemplo, a economia, a neuroeconomia, né, que defende que é uma metodologia contígua da economia às ciências naturais, principalmente da neurociência e neuropsicologia. Então, a primeira coisa que nós vamos ver é a influência do Popper, né, e tentar responder a pergunta: será que a economia deveria assumir o falsificacionismo popperiano, por exemplo? Né, a gente vai ver também se a economia deveria assumir certos compromissos ontológicos em sua metodologia, né? Porque deveria a economia se preocupar com os supostos inobserváveis da área, né? A economia geralmente não estipula inobserváveis complexos, né? Mas há alguns inobserváveis, né? E quais são os compromissos ontológicos que ela deveria assumir? E mais do que isso, quais são os impactos, né, de assumir esses compromissos ontológicos sobre os inobserváveis? Defensores dos compromissos realistas dizem que a economia tem que levar em consideração os inobserváveis como reais, né, como coisas que de fato existem. Por quê? Porque eles têm impacto, né, no próprio funcionamento das teorias econômicas. A gente vai ver com mais detalhes logo mais. E por fim, a gente vai ver a metodologia dos estudos de casos ou por casos, né? Será que a economia deveria assumir como método central, né, de teste de suas teorias o estudo de casos, até mesmo os desenvolvidos em laboratório, né, aqueles que nós podemos controlar dentro de laboratórios? Então vamos ver passo a passo cada uma dessas influências e como alguns economistas e filósofos defendem cada uma dessas coisas. Então, a primeira influência de Popper, né? Para começar, Popper não é o maior influenciador da metodologia em economia. Desculpem as pessoas que concordam com Popper sobre como a ciência deveria funcionar. Né? A grande influência, na verdade, nas teorias econômicas é do Kuhn e do Lakatos. Né? Então, o Kuhn e o Lakatos, eles influenciam a economia, né? No tocante que a teoria deles proporciona um entendimento e esclarecimento da economia de forma mais geral, né? Algumas visões de economia, né, defendem que a metodologia que ela deveria assumir não poderia ser algo advindo da teoria do Kuhn e do Lakatos, né? Porque o Kuhn e o Lakatos, principalmente o Thomas Kuhn, trabalham com a ideia de revoluções científicas, e a economia não deveria seguir essa ideia, né, de revolução científica. Ou seja, ela não deveria tentar simplesmente enfrentar um novo paradigma, ver que os métodos não funcionam e depois se reformular num novo paradigma e assim sucessivamente. Né? Muito pelo contrário, ela deveria assumir uma posição popperiana. Então, lembrando rapidamente, né, o que o Popper defendeu, espero que todo mundo já esteja a par, afinal de contas, isso aqui é filosofia da ciência, né? Popper defendeu o que ele chama de metodologia falsificadora ou falsificacionista, né, se vocês preferirem. Os cientistas deveriam, né, formular teorias que sejam logicamente falsificáveis, ou seja, inconsistente com alguns possíveis resultados de observações, né? Então essa metodologia poderia ser aplicada em economia, né? Alguns economistas pensam que sim, entre eles o Mark Blaug e o Terence Hudson, né, que são os mais proeminentes metodologistas popperianos em economia. Né? Eles criticam várias características particulares da economia e ambos apelam para mais testes e uma atitude mais crítica dos economistas, como, por exemplo, incluir cláusulas ceteris paribus que impedem
falsificação. Eles criticam isso, né? Porque cláusula ceteris paribus impedem a falsificação. Porque a gente diz que A ocorre X, então ceteris paribus em B ocorrerá X também. E, dadas as cláusulas ceteris paribus, ou seja, mantendo as coisas iguais, né, não há como se falsificar uma teoria econômica, né? Então, por exemplo, o blog, né, diferenças nas escolhas por diferenças nas preferências, né? Então, ele se recusa a fazer isso. Assim, as escolhas são diferentes, não porque as preferências são diferentes. Ou seja, ele nega a cláusula 7 dos paribus, né? Mas ele critica, né? O blog critica o Becker, né, por não conseguir continuar a testar severamente as suas teorias, ou seja, ir ao mundo e a teste. No entanto, tanto o Blogger quanto o Hudson, eles subestimam o radicalismo das opiniões do Popper, e eles levam uma mensagem a ser pouco mais do que a de um cientista, deve ser críticos e preocupados em testar suas teorias. Então, a grande crítica, tanto ao Blogger quanto ao Hudson, é o seguinte: vocês são pouco popperianos, né? Vocês deveriam ser mais popperianos. Em economia, quando a gente tenta testar algo, né, nós estabelecemos cláusula 7 euros paribus porque os contextos são extremamente diversos. Sem cláusula 7 euros paribus, muito provavelmente a gente não conseguiria fazer previsões, né? Ou muito provavelmente a gente não conseguiria dar explicações razoáveis das escolhas dos indivíduos. Não, mas a inclusão ou não inclusão de cláusula 7 euros paribus é um problema à parte, e é um grande problema em economia, certo? Então, essa é uma discussão à parte que a gente vai deixar de lado. Então, a influência do Popper aqui, ela é diminuta, porque é uma resistência, né, à influência do Thomas Kuhn e do Lakatos, né, por parte de poucos economistas. O falsificacionismo funcionaria em economia? Essa é a primeira pergunta. Talvez não, porque grande parte do que a economia faz é infalsificável, né, feito para não ser logicamente falsificada. Então, isso é um grande problema, né? Então, o problema em aceitar esse ponto de vista do Popper, né, para resumir, em economia, é que as teorias econômicas, elas necessitam de variáveis que a gente chama de subsidiárias, para fazer as deduções que o Popper deseja. Ou seja, nós temos que colocar coisas dentro da teoria para fazer as falsificações que o Popper desejaria. Por exemplo, né, a gente tem que fazer distribuições de probabilidade, dispositivos de medição, a gente tem que ter procurações e aproximações de variáveis não mensuráveis, ausência de interferência e etc. Nós temos que colocar muita coisa que tornaria as teorias tão complexas, né, que a gente provavelmente não conseguiria fazer nada com elas, né? E mais do que isso, né, esses pressupostos subsidiários que a gente deveria incluir, eles são duvidosos. Por quê? Porque a gente não consegue, às vezes, medir, a gente não consegue escolher, e muitas vezes a gente não consegue justificar por que esse pressuposto subsidiário e não aquele pressuposto subsidiário, por exemplo, né? Então, isso envolve inserções ad hoc de muitas informações em modelos matemáticos e mesmo modelos não matemáticos, mas ainda assim econômicos, né? Então, em economia, esses pressupostos subsidiários são duvidosos e, em muitos casos, conhecidos como falsos, né? Olha, um pressuposto subsidiário colocado que a gente já viu que é falso é o pressuposto da escolha sob informação perfeita. Seres humanos não escolhem sob informação perfeita. E nós vimos isso em aulas passadas, né? Só que isso acaba com o projeto popperiano, né? Uma vez que as teorias econômicas seriam todas não científicas de começo, já que elas encerram diversas falsidades, né? Ou muitas falsidades. Então, as teorias econômicas, elas não revelariam mais verdades do que falsidades no final das contas. Então, você não falsifica elas, já que elas são falsas, né? Ou revelam mais falsidades do que verdades. Isso é um grande problema. Apesar de que a ideia do Popper é interessante a nível intuitivo, né, porque a gente sempre deveria colocar as teorias à prova, ela é exigente em demasia dentro da economia. E mais do que isso, ela pode levar a economia a falhar no seu principal projeto, né? Ler os fatos do mundo acerca dos comportamentos econômicos e prever certos comportamentos futuros, né, e assim sucessivamente. Então, há um grande problema em aceitar a posição do Popper. Apesar que eu, particularmente, gosto bastante da teoria do Popper, penso que é uma teoria bem consistente e plausível, mas em economia vejo as dificuldades que ela apresenta. Então, a gente poderia pensar, então, que
Tá, a gente pode viver a nossa vida com a economia sendo influenciada por Thomas Kuhn, pelo Lakatos, e a metodologia vai ser essa, mas tem certas coisas que ainda a gente precisa decidir, como, por exemplo, quais são os compromissos realistas ou quais são os compromissos ontológicos que a nossa metodologia está assumindo. Que não é frequente, né, entre os economistas, que eles se preocupem com o estatuto ontológico das entidades que as teorias postulam. Então, a gente postula um monte de coisa nas teorias econômicas, né, como, por exemplo, o comportamento ser sempre racional e que a gente tem preferências ordenadas, como a gente já viu, né, em alternativas, e que nós temos razões para ter essas preferências e que nós pesamos possibilidades e que essas preferências estão simplesmente esclarecidas e assim sucessivamente, né? Em economia não é comum a postulação de entidades inobserváveis, mas não é qualquer entidade inobservável, né? É para além dos inobserváveis do cotidiano, como as nossas crenças e os nossos desejos, né? Coisas que a economia trabalha muito, como a gente já viu, né? Nós agimos baseado em crenças ou preferências ou desejos. Aqui também preferências e desejos como a mesma coisa, certo? Não vem ao caso, e isso é, de alguma maneira, inobservável. Né? Afinal de contas, você não vê uma preferência por aí, nem muito menos uma crença, né? No máximo que você vê atitudes dos indivíduos e supõe que essas atitudes são baseadas em crenças ou preferências, né? E ou preferências. Então, a economia deveria se preocupar com isso, né? Porque, afinal de contas, ela está preocupada com a escolha dos indivíduos, ou do grupo dos indivíduos, né? Então, a economia deveria se preocupar com o estatuto ontológico dos inobserváveis, né? E de que modo que ela deveria se preocupar com isso, né? Deveria dar muito peso, pouco peso, né? Deveria ser como os físicos, dar muito peso, sim, aos inobserváveis, afinal de contas, a gente nunca viu um elétron, mas mesmo assim continuamos fazendo teorias como eles existissem por aí, né? A gente nunca viu uma onda gravitacional, mas a gente simplesmente assume que ela está aí, porque um laser em algum lugar do mundo se mexeu num experimento, e assim sucessivamente, né? Então, as teorias científicas como um todo, elas têm inobserváveis, e muitos dos cientistas têm uma posição realista acerca deles, né? Eles existem. Então, será que a economia também deveria ter essa posição realista, ou um compromisso realista com os inobserváveis, seja eles crenças, desejos ou qualquer outro inobservável que eles venham a postular para fazer teoria, né? Bem, a resposta é talvez sim, certo? Nunca é sim, nunca é não, né? Isso aqui é filosofia, mesmo assim, parece que a resposta deveria ir para o lado afirmativo, né? Então, primeiro, vamos tentar mostrar por quê, né? Então, o problema em não se preocupar com a existência e a natureza dos possíveis inobserváveis em economia é que eles podem ter algum poder causal nos processos que a ciência estuda, ou seja, que a economia estuda. Então, os fenômenos econômicos são, de fato, influenciados por um grande número de diferentes fatores causais, né? E a gente pode não conseguir identificá-los. Só se pode alcançar conhecimento científico dos mecanismos e tendências subjacentes, né? Esses fatores causais, cujo funcionamento pode ser vislumbrado de forma intermitente e obscura nas relações observáveis. Então, a gente simplesmente olha para as relações causa e efeito no mundo e simplesmente estuda isso, né, e supõe o que está de fundo, né, ou melhor dizendo, postula os inobserváveis, né, a gente faz isso praticamente em todas as ciências, né, e se isso for verdade, a economia mainstream, né, ou a mais tradicional, ela sempre vai falhar nas análises, né, ah, por quê, né? Porque a economia, se ela não tomar, por exemplo, que as crenças têm poder causal, né, ou se as preferências têm poder causal, mesmo não observando elas diretamente, a gente não consegue explicar porque as pessoas fazem o que fazem. Então, esses fatores, né, as razões como causas, né, elas precisam ser postuladas como existentes, ou seja, os indivíduos realmente têm razões, né, ou os indivíduos realmente têm certas preferências quando fazem X ou Y, os indivíduos realmente têm certas crenças de que fazer X é bom, ou de que fazer X é proveitoso, né? Então, realmente, esses inobserváveis, as crenças, as razões e as preferências, elas têm um impacto na ciência econômica, porque se elas não existirem, ou seja, se elas só forem um instrumento teórico,
né, a gente não está prevendo nada. A ciência fica totalmente artificial e não está descrevendo qualquer coisa. Então, como a gente já viu, né, a ciência não consegue fazer descrições competentes, né, a ciência econômica não conseguiria fazer descrições competentes se ela não assumir compromissos realistas com a existência de crenças, desejos, preferências, razões, e seja lá o nome que nós queremos dar, a esses estados internos dos indivíduos que não podemos observar, né? E, de fato, nós não podemos, né? Tomara que nenhum de vocês leiam mente, né? Porque se leem, a coisa vai ficar bem feia. Mas entendam um ponto. O ponto é o seguinte: por um lado, inobserváveis têm que ser aceitos para que a teoria funcione, ou seja, para que a teoria consiga explicar satisfatoriamente certas coisas, como, por exemplo, os nossos hábitos de consumo, nossa produção e etc. Né? Por outro, é difícil não ter um compromisso realista forte com esses inobserváveis, porque se não há, né, esse compromisso realista forte com os inobserváveis, muito provavelmente nós não conseguiríamos fazer a ciência funcionar. Pensem analogamente com a física de partículas, por exemplo. A física de partículas não vê as partículas, eles são inobserváveis, não há observação direta de nenhuma partícula ou subpartícula que eles trabalham. Mas sem a suposição daquelas partículas, não há física. Não há física de partículas, pelo menos. Então, aqui é a mesma coisa. Se os físicos de partículas não conseguem explicar, né, como a matéria se comporta a nível molecular e atômico, sem supor os inobserváveis, os economistas não conseguiriam explicar porque escolhemos o que escolhemos ou nos comportamos como nos comportamos a nível econômico, sem supor a existência dos inobserváveis. Então, esse é um compromisso realista forte, certo? Obviamente que há várias críticas, né, dos antirrealistas, né? Antirrealistas vão dizer que não há, né, qualquer razão para que a gente aceite isso, a não ser uma pragmática, né? Então, ok, você aceita que crenças e desejos existem, que têm efeitos causais, porque isso é proveitoso para a explicação, né? Isso é pragmático. Simplesmente os antirrealistas pragmatistas diriam isso, né? Mas para a gente resumir a história, né? Se os inobserváveis em economia, né, como crenças e desejos, preferências, né, e assim sucessivamente, eles possuem esses efeitos causais, né, nós somente descobriríamos eles, né, olhando para seu estatuto ontológico, né, ou assumindo uma postura realista. Então, a gente observa indiretamente a existência deles, alguém poderia argumentar assim, né, como você observa um desejo, você vê a pessoa fazendo uma escolha, né, então quando ela faz aquela escolha, você assume que ela tinha uma preferência pela aquela escolha e a preferência motivou ela, né. Então, caso eles tenham um efeito causal, como parece ser o caso, né, nós temos que analisá-los para obter sucesso em análises e predições de economia. E, portanto, a metodologia econômica deve ser integrada a uma visão realista da ciência. Então, aqui é simples, né? Se você assume que eles existem, né, você dá um status ontológico maior para eles, e tua teoria está afirmando muito mais coisa do que simplesmente dizer, olha, as pessoas agem dessa maneira, né? Você está dizendo as pessoas agem dessa maneira porque existe algo atrás lá motivando elas a fazerem aquilo, ou seja, é uma causa daquilo, que é uma crença, um desejo, e aquilo de fato existe. Se você não quiser comprar o pacote realista, você vai ter que comprar um pacote antirrealista pragmatista. Fala assim, olha, nós não sabemos se razões, crenças, desejos, preferências existem no sentido forte, né, no sentido de serem observáveis, porque eles talvez não sejam, a gente é ignorante sobre essa parte, tudo bem, mas para fins explicativos funciona, né? Ou seja, a nível pragmático, a gente consegue explicar agora o comportamento humano, porque a gente supôs que essas coisas existam. Para muitas pessoas, isso é um compromisso ontológico razoável, né, que simplesmente as coisas podem não existir, mas a gente supõe que elas existam para que funcione a metodologia. Então, esse é um grande desafio a nível filosófico, né, na metodologia econômica. Estão os economistas preocupados com isso? Muito pelo contrário, né? A grande parte dos economistas, se vocês forem conversar com eles, eles têm uma crença que eu chamaria de senso comum na realidade das preferências, razões e assim sucessivamente. Por quê? Porque eles trabalham com os modelos e os modelos têm esse tipo de particularidade que ajudam eles a fazerem a ciência, a ser operada, né? Ou seja, a metodologia deles funciona, eles têm os resultados deles, então muito pouco dos economistas vão estar preocupados realmente com os compromissos ontológicos
que o método deles implica. O mesmo se aplica aos físicos, químicos e por aí vai, né? Biólogos e assim sucessivamente. As pessoas realmente que fazem ciência não estão muito preocupadas com isso. Quem está preocupado com isso? Filósofas e filósofos, né? Nós estamos preocupados com isso, né? Mas alguém tem que se preocupar com esse tipo de coisa, por óbvio, né? E somos nós. Bem, uma terceira metodologia que realmente ganhou espaço nos últimos anos, principalmente no final da década de 90, começo dos anos 2000, é o método por estudo de casos, né? Então, a economia mais tradicional, a mainstream, né, ela não é afeita a levar em consideração informações empíricas galgadas por experimentos científicos acerca do comportamento humano e seus aspectos psicológicos. Então, aqui, um parênteses. É claro que a economia funciona com informação empírica, certo? Claro que grande parte da economia funciona com informação empírica. Fazem estudos, né, empíricos sobre N coisas. Mas o que a economia mainstream, ou mais tradicional, não vê com bons olhos é as informações empíricas advindas de experimentos neuropsicológicos ou psicológicos ou neurocientíficos que explicam o funcionamento das nossas escolhas através de fatos naturais, de como o nosso cérebro funciona, de como a nossa psicologia é constituída, de como a nossa psicologia funciona, e assim sucessivamente, né? O que isso quer dizer, né? Quer dizer que a maior parte das teorias econômicas, elas estabelecem, ou seja, elas pressupõem, né, como a gente viu no caso da informação perfeita, várias coisas para fazer as teorias funcionarem. Né? Então, a informação é perfeita, o sujeito é racional, a preferência é formada de modo correto, né? A preferência é colocada numa escala e assim sucessivamente. Só que quando a gente olha para o mundo e olha para as pessoas, vem o descolamento da economia e da ciência natural. As ciências naturais, a neurociência, por exemplo, está dizendo que não é assim. Né? A neuropsicologia diz, não, você tem vieses de escolha, né? Você não está escolhendo limpo desses vieses, né? Você é cheio de vieses, né? Bias em inglês, né? Você é cheio de vieses. Então, quando você faz uma escolha, não é uma coisa como se fosse, olha, eu vou parar, racionalizar essa escolha, selecionar as informações pertinentes completas, diga-se de passagem, ordenar as minhas preferências, né, e escolher, então, X ao invés de Y ao invés de Z, e assim sucessivamente. Não, as teorias naturais, né, ou seja, de como o nosso cérebro funciona, as nossas escolhas funcionam, são explicações completamente diferentes desses pressupostos. Como a gente já disse, elas dizem, você tem vieses de escolha. Né? Você tende a escolher mais uma coisa do que a outra porque você tem preconceito, você tende a escolher mais uma coisa do que a outra porque você tem uma crença muito forte naquilo, e assim as coisas funcionam, né? Assim como o mundo funciona. Então, para vocês pensarem isso mais claramente, pense numa analogia com o radicalismo político. Geralmente as pessoas tendem a escolher uma posição política, às vezes elas ficam, elas têm uma crença muito forte que aquela posição política verdadeira, e elas tendem a alimentar aquela posição política só com pontos de vista que concordam com ela, ao invés dela buscar informações, né, de pontos de vista políticos diversos que discordam dela. Então, isso é um viés que nós temos, né? A gente simplesmente pensa enviesadamente, né? E por que isso não funcionaria em economia? Quer dizer, por que as nossas escolhas econômicas também não possam não ser enviesadas? Pensa numa pessoa que gosta muito de um produto X. Talvez ele goste muito daquele produto X, não porque aquele produto X é o melhor, ou porque ele tem as melhores razões para acreditar que aquele produto X é bom, mas porque ele viu uma propaganda com um ator que ele gosta bastante, ou com uma atriz que ele gosta bastante, e aquilo enviesou a escolha dele para aquele produto, né? Já que aquela atriz que ele gosta bastante gosta, então aquilo deve ser bom, e ele escolhe por aquilo, né? Então, isso não é uma boa razão, né, para fazer uma escolha, e muito menos tem informação completa. Ele nem sabe como que o produto é, como que ele se comporta, o sabor dele, ou se ele é bom, se ele é ruim, né? Ou se ele funciona, ou se ele não funciona, ele só simplesmente sabe que o ator X ou a atriz Y diz que é bom e ele escolhe, né? Ou seja, ele compra. Então, quando a gente pensa nisso, as concepções econômicas ou os pressupostos econômicos dos seres racionais, informados e assim sucessivamente, elas parecem muito irrealistas, né? Mas parte considerável, então, da economia está relacionada diretamente com o nosso comportamento, né? Não seria plausível,
Pensar que ela deve levar em consideração, sim, os resultados da experimentação laboratorial, por exemplo, das observações, por exemplo, e seja lá o que for que a neurociência e a psicologia produzem, por exemplo, porque, reparem, não parece isso um improvement na economia, não parece que vai melhorar a economia, né? Bem, prima facie parece que agora a gente consegue explicar melhor o comportamento humano. Mas há algumas críticas, né? Dado o nosso tempo, eu vou pular para elas. Então, os estudos comportamentais em economia, né, eles não são bem recebidos pelos teóricos mais tradicionais, como eu já disse, porque eles pensam que esses estudos não têm valor metodológico, né? Ou seja, não tem valor metodológico em fazer experimento. Então, se eu coloco lá 4 ou 5 pessoas, né, para fazer o teste de um produto, sobre o sabor dele, esse tipo de coisa, isso só funciona para aquele espaço, né? Quer dizer, só para aquele produto, não funciona para a economia como um todo, ou para as escolhas dos indivíduos como um todo. Então, os teóricos mais tradicionais, eles questionam, né, se os resultados experimentais podem ser generalizados para contextos não experimentais. Porque, reparem, se eu estou testando um produto, por exemplo, eu quero vender um produto novo, eu seleciono pessoas de uma camada social específica, que provavelmente é o meu público-alvo, né? Eu seleciono pessoas de uma idade específica, que provavelmente é o meu público-alvo, tento miscigenar o máximo possível, né, de várias regiões diferentes, e dou produtos para eles comerem. Só que eles estão simplesmente experimentando uma classe de produtos num ambiente controlado, onde eles têm escolhas muito poucas, né? Ou seja, bem restringidas. E no final alguém faz uma pergunta para eles: qual você prefere? Né? Então eles são obrigados, na verdade, a dizer eu prefiro esse ou aquele, ou serem indiferentes, né? Isso é um estudo bastante controlado, mais controlado do que o nosso cotidiano, e economistas mais tradicionais, eles realmente têm dúvidas se isso funciona no mundo. Quer dizer, lá no seu laboratório de teste comportamental, você viu que as pessoas tenderam a escolher mais isso do que aquilo, mas quando você colocou esse produto no mercado, o seu produto não vendeu, ou vendeu muito pouco, ou vendeu abaixo do esperado, né? Ou vendeu abaixo do que aquilo que o seu experimento dentro da salinha de testes lá te disse. Né? Então, os economistas tradicionais diriam: tá vendo? Os resultados são diferentes. O que funciona para aqueles ambientes controlados não funciona na economia sobre o todo, né? E às vezes eles dizem mais ainda, uma posição mais radical, que a gente não aprende nada a partir desses experimentos. Ou seja, que a gente não aprende realmente padrões de consumo, que a gente não aprende padrões de comportamento, que a gente não aprende padrões de preferência, ou seja lá o que for que possa ser aplicado de forma geral à economia. Né? Então, essas são as críticas que geralmente os economistas do mainstream fazem. Né? Mas os estudos comportamentais, eles obviamente têm seu espaço. Né? Os estudos comportamentais têm seu espaço, mas para os economistas mainstream, nesse espaço não é dentro da economia. A economia não aprenderia nada. Ela precisa de modelos, e esses modelos fazem concessões irrealistas, algumas delas irrealistas acerca do nosso comportamento, né? Como, por exemplo, a concessão de que seres humanos são escolhedores perfeitos, né? Ou formadores de preferência perfeitos, porque nós temos informação perfeita. E esse é um tipo de coisa que a economia tem, e, ao que parece, precisa ter em algum nível, né? Porque evita vários problemas, mas, mesmo assim, como eu já disse na outra aula, uma classe de economistas desacredita nesse tipo de concepção e pensa que o estudo de casos, né, seria muito bem empregado na economia. Eles são chamados de neuroeconomistas, né? É uma área, como eu disse na última aula, relativamente nova. Então, para encerrar para vocês, eu queria deixar um pensamento aqui. Mas será que a economia não poderia, pelo menos, conceder em partes, né, os resultados dos estudos comportamentais e introjetar isso dentro de suas teorias? Né? Não poderia a economia não comprar totalmente esses resultados, mas tentar aprender algo com eles ou usar esses resultados em algum nível dentro dos seus estudos, né? Ou dentro de suas teorias que fazem as previsões? Bem, ah, por essa aula é isso. Eu quero mostrar as referências bibliográficas que eu usei aqui. O Becker ele escreveu um livro chamado a, a
The Economic Approach to Human Behavior, que a tradução livre é um olhar econômico do comportamento humano, desculpem, a metodologia de economia, ou como economistas explicam, ou como os economistas fazem explicações, do blog, e Hudson sobre a metodologia da economia e a revolução formalista, certo? Esses são 3 livros que são historicamente relevantes sobre metodologia que a economia deveria assumir, né? Como a gente viu, são popperianos, e é claro que a gente também tem a neuroeconomia, que é um ramo novo, como eu disse, da economia. Bem, novamente, eu espero que vocês tenham aprendido algo interessante e que seja de alguma utilidade o que a gente disse aqui. Então, eu vejo vocês na nossa quarta e última aula, que será sobre as relações de economia e ética. Né? Até lá. Tchau, tchau.